Carlos Alcaraz. Vai falar de tênis? Será? Não. O Silas é fãzaço. O Silas é fã de tênis. Não, e do Alcaraz. Do Alcaraz. Não é aquele ali que apareceu ali. Até parecido um pouquinho assim, mas não é ele, não. Não à toa, o Flamengo fez, sabe o quê? Anunciou com o trocadilho. É com o trocadilho. Mas Carlos Alcaraz, o jogador que estava no futebol inglês recentemente, foi agora anunciado oficialmente pelo Flamengo. Olha aí, ó. O que eles fizeram? Primeiro botaram ali, Silas, a raquetinha de tênis. Você ia fazer uma comparação entre os dois? Fala, enquanto a gente está vendo a imagem. O Alcaraz ganhou do Tu ontem, à noite, com comentário, narração do Hamilton e a Dadá comentando, mas maravilhosamente bem. Até falamos ontem na televisão. Tomara que esse aqui, quer dizer, já vai chegar com peso por causa do nome, mas ainda bem que o outro não é jogador de futebol, né? Porque o outro é número 3 do mundo. Na ATP, né? Arrebentando. Começou agora já o US Open. E que esse aí tenha muito sucesso aqui no Brasil. É o nosso desejo, né? Num grande clube, num gigante, não um grande, num gigante. E a gente espera também que o Vitor Hugo possa seguir a sua vida, o seu caminho. Pelo que a gente entendeu, é por empréstimo, né? Sim, por enquanto sim, com 2 opções de compra. Menino também que tem muita qualidade e que possa brilhar também aí, nessa nova caminhada. O balaio ficou desse jeito, né, Pascoal? O Vitor Hugo foi colocado na negociação, por enquanto vai para um parceiro do clube inglês para o futebol turco como empréstimo, mas tem a possibilidade de compra dele de 2 maneiras, com uma porcentagem X por um valor X e uma porcentagem Y por um valor Y. É um valor mais cheio e outro valor, dependendo do que ele fizer ao longo dessa temporada. Exato. Porque há uma esperança, é aquele negócio, né? O pessoal inglês enxerga um potencial enorme no Vitor Hugo. Tanto trabalhando como um jogador de aproximação, como trabalhando como um jogador de definição. Então, é mais ou menos isso, né? 8 milhões de euros por 80% ou 6 milhões de euros por 60%. Então, um mais cheio e um pouco mais vazio o pacote, se ele for negociado. E o sorriso para esse moço aí? Agora, 21 anos, fica até 2029. É bom jogador, mas eu vou falar um negócio para você. O Mauro ontem falou uma coisa que depois eu fui pensando. Quem é que sai? Não sai, né? Depende, a gente está falando de Copa do Brasil, de Brasileiro ou de Libertadores. Agora, alguém vai ter que sair alguma hora. Vamos levar em consideração que o Alcaraz parecia ser o mais difícil de ser anunciado. Mais do que o Gonzalo Plata, né? Eu também achava. Porque o negócio deu uma largada legal, depois o pessoal do Southampton voltou atrás. Preferiu segurar um pouquinho, que era muito novo, preferia fazer um negócio, tal, mas o negócio não era muito... Então, ficou meio que assim. Aí, do Plata. Mas o Plata é um jogador lá do mundo árabe, o Flamengo chegou à conclusão de que lá o pessoal não tem falta de dinheiro. Como é que é o petróleo? Porque se o Sheik acordar um dia de manhã, Silas, você trabalhou lá, e ele não estiver satisfeito com a conta dele, ele vai lá, ele pega o carro, vai 50 km para frente e ele bota o dedo no chão, assim, sai outro poço de petróleo. Ele não precisa nem furar, é o dedo no chão que ele põe o shake. Sai o petróleo. E aí, comprou o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, se ele tiver duro. O duro dele é ter menos de 100 bilhões na conta. Se ele tiver, ele está duro. Ele está achando que está sem dinheiro. Agora, eu acho o Plata um jogador muito interessante. Ele pode jogar em múltiplas funções no ataque do Flamengo, ele pode jogar nas 2 beiradas e por dentro. Eu acho que esse é um jogador diferente. Pode sentar no banco, tem vários lugares para ele jogar, né? Tem um banco para ele sentar. O Plata é um baita Não, calma que o Plata ainda não está anunciado oficialmente. Vamos focar em quem já chegou. O Alcaraz, ele não é meia, ele é ponta de lança. Aí as jogadas para ilustrar. Meia é o Georgian. Perfeito? É o debochado. O Georgian é meia. Esse é meia atacante, ponta de lança. Não é meia armador. A posição do Silas. O Silas era ponta de lança. Não era meia armador. O Silas era ponta. O meia armador era o Pita. O ponta de lança era o Silas, para encostar no centroavante. O Careca tinha um parceiro para encostar. Era o Silas. E a bola vinha do Miller ou vinha do Sidney. Ou então do Pita no meio. Nossa, era terrível isso aí. Era muito bonito de ver. Esse é um cara que vai chegar no centroavante, vai encostar no centroavante. E se ele tiver a oportunidade de entrar na área, ele define jogada. Esse é o Alcaraz. Perfeito? Sim. Estou muito interessado em saber como é que está a situação do Alexandro,
se ele não está inscrito, não está inscrito. Se Não, ele já... ainda não está no bid. Não, não o tá no Alexandre bid. ainda não bidou. Como diria aquele amigo nosso, não Não bidou. bidou, não bidou. Não bidou. Então, já não estando no bid, ele não está à disposição para jogar. Ele estava livre no mercado porque ele já tinha se despedido da Juventus. Sim. Né? Então, eu acho que é apenas uma questão de tempo aí para ser efetivada essa contratação. O Flamengo, gente, se o Flamengo estava reclamando que não tinha jogador para ficar no banco, agora vai ter gente que Essa é a terceira contratação confirmada. Isso, o Michael já entrou e já jogou, o Alexandre já está anunciado e agora o Alcaraz chega também. imagina Ô, Vai Ronaldo, chegar, tanto né? de Ele não jogador tá bom. aqui, né? Ele assinou o contrato lá em Londres, até eu Isso. pensei assim, mas o torneio de tênis não é nos Estados Unidos, ele está em Londres e tal. Agora o Flamengo publicou, além titular de daqui... Premier League, foi bem na Lazio, 21 anos. Não, bom é demais. banco mesmo? Não, hein? É banco? É no banquinho que ele vai sentar ali? Explica para ela. Eu vou te explica falar, pra o Pedro não jogou, não fez nada disso dele, mas não vai dar o lugar para ele. 29 o gols na Arrascaeta temporada. não fez nada disso, mas também não vai dar lugar para ele. O De La Cruz também não vai dar lugar para ele. Bom, o Tite que se vire com isso. Você mostrou o negocinho do Flamengo, mas o mais legal que eu achei que o Flamengo publicou nessa brincadeira é a comparação entre qualidades, né, de um grande atleta de tênis e futebol. Aí botou 10 itens, né? Que é craque do saibro e da grama, Sim. né? Aí, para falar do tenista, saque, aí esse Alcaraz aqui é chute e passes, ataque, finalizações, deixadinha, e tudo isso o Silas conhece, que ele faz isso no Drop tênis. shot. Ali é uma cavadinha, né? Aí começa todas as qualidades iguais, voleio, velocidade, agilidade, potência, raça, amor e paixão. Então Amor e Paixão é do Flamengo. foi bem Nossa, inteligente. música, Paixão né? é o lobby já. Foi bem inteligente essa publicação, bem interessante essa do Flamengo. Não, chega para ajudar demais. Eu estou falando, não vai jogar. Não sei quem vai jogar. Eu só fico imaginando assim que há muito tempo eu não imagino, e o torcedor também não imagina, que o Arrascaeta uma hora possa ser banco, a não ser que esteja numa fase muito ruim. Difícil imaginar ele muito ruim. Ele até não voltou muito bem, às vezes vai para uma Copa América, às vezes vai para a eliminatória, não volta. Mas um jogo, 2 jogos, 3 jogos, ele já volta a mostrar tudo que ele pode. Então, assim, quando se pensa em quem vai entrar no Flamengo, é muito difícil. A não ser em algumas posições específicas. Mas O cara acho que vem para vale o lateral, exercício da para gente ali. pensar o que Vale. muda quando ele Sim, estiver em campo, o que sim. ele pode oferecer hoje, Claro. que os outros jogadores que estão ali não têm para oferecer. De repente, Sim. só fazer uma correção antes de te ouvir, Silas. Ele jogou na Juventus, a Lazio tentou contratá-lo, né? A maneira que eu coloquei ficou dúbio aqui. Ele foi pretendido pela Lazio e o Flamengo, para ficar bonito aqui no futebol brasileiro, atravessou. Não, a Lazio não Esse gol que a gente está vendo dele aí é um gol que ele não só conduz bem a bola, como olha o goleiro, tira no canto. O outro gol eu acho que foi um gol de oportunismo, porque ele chuta, pega no zagueiro, volta, ele bate do jeito que ela vem, pega bem na bola, a bola pega na trave e entra. Então, assim, é um jogador que a gente falou bastante do Marcos Antônio, um jogador de São Paulo, e ele parece que tem essa visão também. Essa visão de jogo e outra, como você outra falou, faixa Dani. de campo, né? Ele joga um pouco mais na frente Para do que jogar o na Marcos. Itália, ser titular, tem que saber e tem que ter para jogar. No lugar de quem ele vai entrar, é prestação de serviço. Aí é quem tem laranja mais madura para vender é que vai jogar. Então, num time como o Flamengo, você sabe, um gol representa muita coisa. O Arrascaeta já não é aquele Arrascaeta de sempre, mas pode voltar a ser, porque ainda tem idade para isso. Está sofrendo aí com uma outra lesão, 2 talvez por ano, coisa que não é muito normal, mas ainda tem muito nome. E depois daquele lá, o Galinho, de Quintino, tal do Zico, deve ter sido o melhor número 10 que o Flamengo teve. Então, não vai ser fácil para o Alcaraz. Teve Petkovic. Né? Teve o Pet, né? Sim, mas eu olha, acho que o Arrascaeta hoje... Até pelas conquistas também, né? O Pet talvez batia melhor falta que o Arrascaeta, né? O Arrascaeta nem é um grande cobrador de falta, se a gente pode falar. Mas eu acho que o Arrascaeta é mais jogador que o Petkovic. Ali não é muita diferença, não. Mas o Alcaraz, de qualquer maneira, está chegando para entrar num elenco que vai depender dele. Vai depender dele, porque a oportunidade para jogar vai ter. Senão não seria nem contratado. E também pode ser uma preparação para amanhã ou depois você começar a liberar um jogador ou outro. Que há muito tempo se pensava nisso também. A turma de 19 Claudinho, ser modificada. já tentou aconteceu, o Oscar. né? Tem gente lá tentou ainda, né? jogadores, por essa questão até do Arrascaeta, né? Se tentou trazer jogador que pudesse ser o sucessor. Não apareceu nenhum ainda.
Quem sabe se não é esse menino. Não, vem para fazer sucesso. Eu só acho assim, não é que chegou, já vai entrando e tal, não sei o quê. Não chega como titular absoluto. É muito difícil chegar nesse posto hoje no Flamengo. Se bem que assim, o Michael... Eu vou falar pra você, não sei o Alexandro. Não sei. O Alexandro bem fisicamente, o Alexandro pronto para jogar, na estrutura tática do Flamengo, do jeito que o Tite gosta... A característica é muito diferente da do Ayrton, né? Porque ele é muito bom para o trabalho defensivo. Ele é muito forte fisicamente. A gente foi unânime, né? Que se tiver bem, vai ser titular, o Alexandro. Mas aí não se leva nem em conta a característica, assim, quem está do outro lado ou quais são as outras peças no entorno. Vai ter jogo que vai jogar. O Alexandro defende mais do que ataca, né? Ele tem uma característica, sabe fazer, mas não chega tão frequente no ataque, mas... E não vai ter o Vinha como concorrente agora, imediato. Então já facilita, ele só fica ele ou o Ayrton, característica de um ou de outro. Então ele entrar no time fica mais fácil. Se tivesse o Vinha, eu já ia questionar, não sei nem se contratariam, né? Se tivesse o Vinha bom, não. Né? Talvez nem trariam ele. Mas jogador que joga assim do meio para frente, que faz gol e tal, pô, esteja ali no banco, segundo tempo e outra. Ele muda, né, Silas? O Silas foi técnico, sabe como é. Ele muda o cara que tá jogando, né? O cara fala, pô, deixa eu me esforçar aqui, porque tem uns caras ali atrás. O cara olha pro banco e fala, Jesus. Eu não posso vacilar, não. Senão um professor aí, o mister me tira. Eu é que não corra pra ver. Olha os caras que estão lá me olhando lá no banco. Dá uma olhada os caras que estão me olhando lá no banco. O Michael, por aquilo que a gente já conhece do Michael, difícil vai ser tirar ele dali. Porque ele fez gol no Morumbi, ele fez gol no Maracanã, ele fez gol lá na Arábia, ele faz gol, ele trabalha, ele corre, ele briga. Então, assim, e é um jogador que você fala, pô, é pequeno de estatura, mas é gigante de coração né? E é isso que o Flamengo quer. Então, tem bastante gente. Daqui a pouco volta o Cebolinha, daqui a pouco não, mas daqui a pouco volta. O Cebolinha mais perto do fim do ano, a probabilidade, né? Ou para a próxima temporada, mas de fato estão no elenco. Vão voltar, isso. Eu acho que monta um elenco excepcionalíssimo. Sim. Pensando no Mundial também, o Flamengo, de repente. Estão pensando lá para frente. Meio do ano que vem tem Mundial. Mas, antes do Mundial, bem antes, na noite de hoje, tem Bahia e Flamengo, presidente. Jogo hoje, hein? Melhor jogar. Levar a vantagem para o Maracanã. Do outro lado, tem um time que tem um meio-campo muito forte, um treinador que conhece o Flamengo de outros tempos. Vamos começar ouvindo o Rogério Ceni. Vai parecer que está meio deslocado, mas não está não, porque o Ceni falou como ele parou o Botafogo. E eu tenho uma análise para propor aqui, depois que o Rogério Ceni explicar como é que ele fez isso. Se você quiser entrar nesse jogo de transição, nessa loucura que é, né, esse jogo do Botafogo, que é o estilo de jogo deles, você não consegue acompanhá-los. E essa bola que você está falando é uma bola lançada para o Arias, mas só tinha o Arias na frente contra 5 jogadores, né? Então eu disse, calma, você tem que dar uma respirada. Nós não temos as mesmas características do Botafogo. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos como característica, que é esse toque de bola, conseguir colocar o time todo no campo adversário. Não adianta você puxar um contra-ataque com um lateral sem ninguém à frente, nesse lance específico, né? Então assim, mas é muito de escolha, de entendimento. Nós temos um padrão para começar jogos, para começar as jogadas. E às vezes você tem que fugir um pouco do padrão quando o adversário muda um pouco a marcação. Só ter um pouquinho mais de calma, né? Pra gente começar a construção de jogo melhor. Para não. Você vai numa transição, volta, perde a bola. Os caras já estavam em cima, aí você arrisca uma jogada. Aí, eu acho interessante quando o treinador se dispõe a falar sobre a tática que ele usou dentro do jogo para neutralizar um adversário. A gente está falando de características muito diferentes entre Botafogo e Flamengo, claro. Um Bahia que a gente sempre fala do jogo por dentro, do meio-campo fortalecido, Pascoal. Um Flamengo que hoje tem uma dúvida. Daqui a pouco o Pedro Henrique Torre vai dizer a probabilidade, mas a grande dúvida é se ele bota o Michael, se ele reforça o meio com o Léo Ortiz, que eu acho mais provável que o Tite faça pela característica de jogo do Tite. Mas, assim, o que é hoje, de ponto a ponto, de lado a lado, que tem que ser neutralizado para que cada um dos times consiga seu objetivo, Pascoal? Bom, o Bahia fugiu do confronto físico contra o Botafogo, porque tentou ficar com a bola e, ficando com a bola, conseguiu ter sucesso no jogo. Perfeito? O jogo, aliás, foi baseado nos goleiros. Os goleiros pegaram... O John pegou uma enormidade, o goleiro do Bahia pegou uma enormidade, né? Então, a gente viu atuações excepcionais dos dois goleiros nessa última partida. Mas a gente concorda que o Bahia foi levemente superior no jogo? Eu acho que uma parte do segundo tempo. Tá. Uma parte do segundo tempo.
O que eu posso considerar, assim, aproveitando essa declaração para o jogo contra o Flamengo, é que desta vez ele vai ter um jogo mais comparado com o dele. Que é o jogo de a bola tem uma diferença entre os dois. É a bola no meio e a aceleração pelo lado. Se jogar o Michael, né? Se jogarem dos dois pontas, como o Flamengo tem se utilizado, então isso aqui vai funcionar assim e sai a bola rápida para o ponta. Diferentemente do que acontecia no jogo do Botafogo. O Botafogo gosta do jogo mais físico e da bola aprofundada, o chamado jogo de velocidade para obter a linha de fundo, certo? O Flamengo gosta de ficar com a bola e encontrar o espaço pelo lado para fazer o lançamento. É outro tipo de jogo, né? É um jogo mais cadenciado, mais balanceado, mas encontrando espaços na zaga do adversário. Aí vai muito de uma coisa, da chamada... Uma palavrinha no futebol que custa a mais cara do futebol. Qualidade? Qualidade. Mas tem nos dois lados aí, Aí é hein? que eu ia chegar, minha senhora. Tem qualidade no Flamengo, tem qualidade no Bahia. A bola é bem trabalhada. O Bahia tem um elemento surpresa que tem nome, chama Tassiano. Quando você percebe, ele está dentro da área e define jogada. A gente vê muita coisa interessante no time do Bahia, que trabalha a bola, trabalha a bola, trabalha. Some um jogador no meio disso tudo, sumiu é o Tassiano, pá, dentro da área. O Flamengo não tem... O Pedro não vai jogar ainda. O Pedro não joga. O Pedro é só domingo, não, né? o Pedro só no só final contra o de Corinthians, semana. Né? Então, esse é um cara que faz muita falta. É o Bruno Henrique na frente, né? Esse Provavelmente. faz muita falta. Até porque o Carlinhos jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Não pode estar em campo na noite de hoje, nem se o Bruno Henrique sentiu muita dificuldade jogando de centroavante nessa última partida do Maracanã. Muita dificuldade. Então, eu acho que vai ter que acelerar o jogo pelo lado do campo para tentar surpreender, para a bola chegar por dentro. O Flamengo, isso. O time do Bahia vai continuar o mesmo padrão. Aquele bloco de dentro, some um jogador e ele define. Sumiu o jogador. Cadê o Everton Ribeiro? Está lá na área para finalizar. Some um. De repente desaparece um e ele está na área para finalizar. O time do Bahia é mestre em trabalhar a bola e oferecer a oportunidade de gol para um companheiro bem colocado na área. Vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu acho que vai... Porque tá certo essa história do Tite tentar povoar o meio-campo ali, que é a força. Usar o Ortiz e não o Michael. Usar o Ortiz e não o Michael. Então, mas vocês estão falando, Michael chegou e já é titular. Titular é Luiz Araújo. Michael vai pro banco. Então, por que ele não joga no lugar do Luiz Araújo? Porque Luiz Araújo... Porque é o Tite. Não é o Tite, não, porque Luiz Araújo é muito bom. Que resposta! Ué, mas o cara chegou, arrebentou. Ele é zagueiro? O Luiz Araújo é zagueiro? Luiz Araújo? Não, é um baita do atacante. Então, cara, então não é assim. Não, e corre pra todo mundo, tá? Eu tô fazendo essa provocação aqui, mas o Luiz Araújo corre pra todo mundo, marca do jeito que o Tite gosta. Mas eu tô dizendo, entre um e outro, tem uma hierarquia, o Tite gosta disso. Você chegou, ótimo, obrigado, você me ajudou, fez um gol e tal. Mas o Luiz Araújo também estava no jogo, agora eu preciso tirar alguém, vai ser você. Amanhã ou depois, o Michael pode se tornar titular, com ou sem o Luiz Araújo, pode pegar até o lugar do Luiz Araújo. Mas eu acho que o torcedor, às vezes, subestima muito o Luiz Araújo, acho ele importantíssimo, não é? É verdade. Não, taticamente ele é muito importante. Você não põe ele como uma estrela do time, você nem quer saber se ele está machucado, vai jogar. E ele lá está jogando e está entregando. Então, eu acho normal. É que o Michael, acho que ele tem a coisa da identificação já, né? Quando chega, quando traz a leveza, quando traz aquela dinâmica. Sem dúvida. Tem a carinha lá, já fez 24 gols com esse agora. Havia feito 23 gols pelo Flamengo. Então, você imagina, o torcedor já comemorou muito com ele. Agora ele chega, faz o 24º logo na estreia. Não, sem dúvida. Mas tem que pensar no Léo Ortiz ali no meio, né, gente? Eu preciso... Este jogo é pro Bahia. O Bahia vai ter o que eles chamam de Bahia Prime, né? É o time ideal. Você não tem problema nenhum para escalar. Tem Bahia Prime, que eles chamam lá. Achei chique. É chique. Quando joga... Já vem time Prime. Bahia Prime, achei chique. Que já vem da coisa da SAF dele lá. Do City, é o Bahia Prime. O Bahia Prime é um time que jogou 7 vezes esse ano, não perdeu nenhuma. Ganhou 5 ou 6 e empatou 2. Inclusive, ganhou 2 vezes do Botafogo. Então, quando tem esse time ideal, o torcedor fica muito animado. E hoje é o time ideal. Aquele assim, vai ver que o Arias está na direita, tá. O Everton está aqui, tá. Então, assim, e o Bahia nunca passou por umas quartas, é a 9ª vez que vai disputar, está buscando uma passagem inédita para uma semifinal. Então, imagina a expectativa que está lá. É que cruzou logo com o Flamengo, né? Eles gostariam de um outro tipo de cruzamento para chegar. Vai fazer o primeiro em casa?
Ou é É um hoje... jogo pro Bahia, né? é hoje ou não é nunca. Vamos dar uma olhada nas escalações hoje para ou ouvir o não é que nunca, coach porque- Paulo Silas faria Now or de lado never. a lado, Now or pensando never. no enfrentamento dessa noite. Vamos começar pelo mandante, né? O jogo é na Bahia nessa noite. O Ceni não venceu o Flamengo ainda, apesar de todo esse retrospecto. Acho que é um ponto para ser observado, né? Mas eu quero ver as escalações para o Silas poder analisar São aqui pra 7 gente. vitórias e 2 empates, que viu, que Dana? faria? Do Bahia Prime. Bahia Prime, achei chiquérrimo isso. 9 jogos sem Marcos perder. Felipe no gol, Arias na direita, Gabriel Xavier e Canu e Luciano Juba, né? É o que o Mauro tá falando, é o Bahia Prime, Silas. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Cauli lá na frente, Everaldo e Tassiano, esse o time do Rogério Ceni, com características que a gente já conhece, né, de meio campo para o jogo de hoje. O Flamengo ainda tem uma dúvida, a expectativa da torcida talvez seja diferente. É o Mengão do que vai Prime? projetar. Mengão o quê? Mengão Prime. Não, no Flamengo nunca vi isso, Ou é não. o Mengão Mascaro. Premium? É tem o malvadão, pena. é o malvadão. Deixa o malvadão quieto lá, que a torcida não gosta desse negócio de Prime, não. Olha aí, o Matheus Cunha, que é o goleiro da Copa do Brasil, Silas no gol, Varela na direita, Fabrício, Bruno e Léo, a dupla de zaga, o Ayrton Lucas é o único lateral ainda à disposição, já que o Alexandro sequer entrou no bid, né? Aí a dúvida é essa, ó. Pulgar vem acompanhado do Léo Ortiz para fazer uma dupla de volantes, ou o Flamengo, depois de colocar Dela Cruz ali no meio-campo, vai jogar de repente com o Gerson mais aberto, Luiz Araújo caindo para junto do Bruno Henrique, flutuando para a esquerda, Michael entra. A grande dúvida é, ele abre os dois pontas ou ele tira um homem de meio-campo, que é esse Léo Ortiz aí, para tentar a velocidade? Silas, o que você faria no jogo de hoje? Eu vou falar primeiro do Flamengo, né? Se ele quer fechar o meio, porque é por onde o Bahia joga, com Everton Ribeiro, com o Cauli, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, depois lá na frente você tem o Everaldo, que vai ficar lá no meio dos zagueiros, e o Tassiano chegando, então eu acho que ele tem que fazer opção pelo Léo Ortiz. Mesmo que ele tenha que sacrificar um dos dois ali, e aí sim, aí ele abre Luiz Araújo, que para mim hoje você não pode tirar. O Bruno Henrique tá bem, não jogou tão bem no último jogo, mas o Bruno Henrique não vai jogar 2 jogos mal. E se não jogar o Luiz Henrique, Ele pode abrir o Luiz Araújo Agora, um de cada lado. O Michael, eu acho que ele não vai também... Não, eu acho que ele começa com o Michael. Agora, se ele começar com o Michael, ele vai ter que tirar para mim o Dela Cruz para poder entrar com o Pulgar e Léo Ortiz. Não é essa a expectativa de quem viu os treinos, né? Parece que a maneira como ele treinou foi com o Dela Cruz no time, de qualquer maneira. A dúvida dele é se ele colocaria uma dupla de volantes ou um ponto de cada lado. Porque o meu raciocínio é esse? Porque é uma eliminatória de 2 jogos. Sim. Então ele define em casa, o Flamengo, define no Maracanã. Então um jogo como esse, se ele colocar Michael e Luiz Araújo, ele vai atacar também. Mas aí ele precisa se proteger no meio. Por isso que eu acho que ele Porque faz o contrário o do Bahia Maracanã. contra o Botafogo, os últimos 20 minutos, só deu Bahia, hein? O Bahia pressionou o Botafogo lá, o Pascoalzinho mesmo disse, foi um jogo de 2 goleiros. E esses últimos 20 minutos, o John pegou até pensamento ali. Então, agora, o Tite, ele também sabe a questão de quem está melhor, a parte física, o momento, né, anímico do time para escalar. Mas ele pode botar o Bruno Henrique para um lado e ter 2 jogadores abertos e a chegada por exemplo, do Dela Cruz. Para o lado, como assim? Mas Mudar o vamos sistema abrir mão de do jogo? centroavante, Botando com o Léo. Aí Abrir mão joga do no 4-4-2. Entendeu? Jogando no 4-4-2 com 2 jogadores em diagonal. Entendeu? Um de Bota cada o lado. campinho do Flamengo de novo aí pro Pascoal explicar, por favor. Aí você bota o Bruno Abriria Henrique a e mão o do Luiz centroavante. Araújo. Abrir a mão, tira Mas ele nunca jogou assim, né, Pascoal? Então, essa Bruno aqui é Henrique minha- aberto pelo lado Aí, e o Luiz Araújo aberto do outro. com o Léo Ortiz no meio. Traz o Léo Ortiz. Não, o Léo Ortiz, na minha visão, é que eu sou meio Aí chato. vira o meio-campo, Pra vira mim, o o Léo losango Ortiz do é Dorival? titular do Então, primeiro mas aí o homem. meio-campo vira o losango do Dorival, Não, é aí isso? vira não. Léo Ortiz e Pulgar. Fixos. Certo? De La Cruz e Gerson. Tá, um Perfeito? quadrado, então. Aí eu colocaria Bruno Henrique de um lado e Luiz Araújo do outro. Sem Ele não vai fazer centroavante, isso, ele não treinou vai. isso, Pascoal. Sem atacante não vai. Eu faria, minha senhora. Seria criticado aqui por mim e pelo Ciro. Se eu fosse Por do quê? São Paulo, eu ia ser criticado. Porque eu jogaria com 2 homens que têm poder de entrar em diagonal. E guardaria o Michael para entrar na etapa complementar, ou em lugar de um ou em lugar do outro, dependendo da circunstância do jogo. É a minha visão a respeito do fato. O que você achou disso aí, Paulo Silas?
Ah, eu não gostei, não. Aí, Mauro. Vai, na minha opinião, o Bruno Henrique continua ali como falso centroavante, que a hora que ele quiser, ele pode até sair um pouquinho dali. O Michael entrou de centroavante, fez um gol de cabeça de centroavante. E contra o quase Vitória. faz um gol no chão também. No chão também, de centroavante, ali. Aí eles se misturam ali, tudo bem. Apesar de que eu colocaria o Red Luiz Bull, Araújo e eu colocaria, sim, O Léo Ortiz. colocaria o Léo, faria, para fechar esse quadrado deles, poria um quadrado. Pensando no Bahia e Nesse jogo, Então, no e na segundo- declaração do próprio Ceni, que às vezes é preciso se moldar ao adversário, pensar em povoar esse meio-campo hoje é prudente. Eu não sei se é eficaz, mas é prudente. Prudente. Aí no jogo de casa, na volta, até independentemente do que acontecer hoje, o Flamengo vai ter que ter um time ofensivo na volta. Ah, o Flamengo ganha hoje. Aí vai fechar o time no Maracanã? Não vai. Até porque o De La Cruz Não está vai, 100% já. Porque o Tite bem falou boa que ele pergunta. estava com um probleminha de desgaste, tornozelo Ele lá, pediu os pra dois. não jogar no outro Desde jogo. que tinha voltado da Copa América. Com dor Então, no tendão, é um né? cara que... Isso, se você deixa um cara desse num jogo como esse, de fora, para utilizá-lo no segundo tempo e tal, cara, você fica muito forte no meio campo e você fica muito forte lá na frente. Porque o Bruno Henrique lá dentro, ele pode não jogar bem, mas se você jogar uma bola na área, um cruzamento bem feito, ele faz, ele é bom de cabeça, sabe? Ele trabalha, e ele também está voltando bem. Então, assim, você não enfraquece o time e também não diminui o De La Cruz, por exemplo, se nesse jogo ele, né, segurar lá ele no banco, ali só tem estrela, não tem jogador ruim ali. Eu tô falando gol do Michael, acho que eu falei contra o Vitória. Contra o Bragantino. Bragantino. Eu não é. Acho que eu falei Vitória, porque estamos falando lá da Bahia, me veio Vitória, mas enfim. Outra coisa que o Flamengo vai testar, já são 4 jogos sem tomar gol o Bahia. Sim. Então é consistente no meio e bem fechado ali. Então, enfim, mas o Flamengo tem ataque para isso? Não é o melhor de todos, porque não tem o Pedro. Né? Não é a melhor opção, mas enfim. Mas Você fala da consistência defensiva do Bahia? o Bahia, que o Flamengo O contrário vai não se bater. aplica. O contrário não tem se aplicado. A gente falou ontem, o time equilibrado que o Tite está querendo, é um time que já sofreu muitos gols, mais do que ele gostaria, e talvez tenha feito até menos, obviamente, do que ele gostaria, porque por isso ele não tem o melhor saldo, essas coisas. Mas, enfim, tem feito, mas tem sofrido. O Bahia tem se segurado. Agora, para o Bahia, eu acho que não adianta empatar hoje, gente. É um grande resultado empatar com o Flamengo qualquer hora. Não sei, Mas quando você eu está acho em esse casa... confronto muito aberto se tiver um empate nesse primeiro jogo. Tudo bem, a volta é no Maracanã e aí eu vejo um favoritismo do Flamengo. Mas acho que tem um ponto para pegar, até esse teu gancho da defesa, quer ver? Isso. Me dá os números defensivos do Flamengo, por favor. Porque o Bahia, a gente sabe, é o que o Pascoal falou, sempre vai ter um sobrando para fazer uma surpresa e tem um ataque que hoje é um ataque consistente, ao contrário da defesa do Flamengo. O Flamengo, nos últimos 10 jogos que fez como visitante, ele não sofreu gol em um jogo, Pascoal. É muito pouco e me espanta, porque não me espanta a torcida do Flamengo às vezes criticar o Tite porque ele não é ofensivo, mas me espanta que ele, com todo o trabalho que já construiu na carreira, não tenha conseguido melhorar a defesa do Flamengo, que sempre foi um ponto de atenção. Continua com o problema na bola aérea. Vou chamar a atenção da bola aérea e para um outro fato. Desses nove jogos aí que sofreu gols, se você pegar, você vai tirar uns 7 ou 8 bola em cima do lateral esquerdo do Ayrton Lucas. Nas costas do Ayrton. Ou nas costas dele, ou a bola cruzada na área que ele não chega para tirar Sim. a bola. Ele tem uma deficiência nessa bola cruzada na área que chama a atenção. Pelo menos chama a minha atenção, né? Se eu estiver errado, ou eu não sou técnico do Flamengo, tanto que o Ayrton Lucas é titular, continua como titular do Flamengo. Daqui a pouco vai chegar mais um lateral esquerdo e aí a gente vai ver a diferença de posicionamento, né? De um lateral para outro. Eu acho que essa é uma deficiência que o Flamengo tem. A gente pode cobrar o seguinte, o Fabrício Bruno é um monstro de tirar a bola dentro da grande área. Sim. Mas se passa pelo Fabrício Bruno, se passa pelo Léo, hoje pode ter o Léo Ortiz, aí são o Léo Ortiz, o Léo, o Fabrício Bruno, três torres dentro da grande área, então fica mais difícil para o ataque adversário. Porque se a bola passar por 2 e chegar no Ayrton Lucas, alguma coisa acontece.
O Ayrton Lucas tem dificuldade para fazer a cobertura nos cruzamentos, tem dificuldade para chegar, para fazer a marcação quando a bola é lançada nas costas dele. Então tem muitas coisas que a gente tem que observar nesse caso especificamente. O Mauro falou, um empate. Eu acho que o empate não é boa coisa para o Bahia, não. Calma, que a gente já chega nesses placares eu não acho aí. que o Bahia hoje é para jogar de terno ou então não vai com nada. Eu só discordo de você no aspecto dessa questão defensiva, porque assim, não disse que você está dizendo isso, mas dessa maneira colocado, parece que a questão defensiva do Flamengo é um problema individual. E eu não vejo assim, não sei o Silas também, mas assim, eu acho que é uma questão de olhar com mais calma e atenção para isso nos treinamentos, de posicionamento geral. Claro, tem muitos erros individuais do Ayrton recentes, mas é um problema muito antigo, Silas, não é de ontem. A gente viu um jogador que sai do Flamengo, lateral, só que está do outro lado, jogando pelo Corinthians, Mateuzinho. Ele não faz a falta no Moisés, a bola vai para a esquerda, ela volta, ele vem, ao invés de dar o carrinho, se ele fica em pé, ele tira essa bola, ele dá o carrinho, a bola quica no osso da formiga, né, que a gente costuma dizer lá no gramado do lado do Castelão, e o Pikachu vai lá e faz o gol. É uma deficiência que os laterais têm de fechar. Sim. O São Lourenço faz um gol 1-0 contra o São Paulo lá, o ano passado, lá no Novo Gasômetro, o Rafinha também não fechou. O cara atravessou, o cara cruzou, o Barreiro fez dentro do gol. Então, isso é para se trabalhar, mas às vezes não tem tempo para o treinador fazer isso. Às vezes muda, o Moreira. No gol que o São Paulo tomou do Flaco Lopes agora no Clássico no Allianz Parque, o Moreira foi o único que ficou. Mas o Moreira está jogando sempre? Não está jogando sempre. Então, quando entra, às vezes não está na mesma sintonia de Arboleda, de Alan Franco, de Wellington. Já no caso do Ayrton Lucas, não. O cara que está jogando bastante. Então, esse movimento precisa ser já automático. A bola está do outro lado lá, esquece. Por quê? Se ela atravessar toda a área, ela vai ter que voltar para a área de novo. Agora, se você ficar dormindo aqui e o cara tomou a tua frente, você não entra nunca mais ali. Então, sim, precisa ser trabalhado, Dani. Às vezes acontece mais de uma vez. E em times como Flamengo, como Corinthians, que o caldeirão é aquecido 100 vezes mais, vai ficando evidente. Vai chamando a atenção. E vai chamando a atenção e o jogador acaba ficando com um rótulo que não sabe fechar e não sabe marcar. Eu não tenho procuração para defender Ayrton Lucas nem nenhum jogador, mas o Flamengo tomou um gol assim contra o Botafogo, tomou um gol assim contra o Palmeiras, contratou o técnico da Ferroviária, ex-técnico, para ir lá cuidar só da defesa e está tomando gols muito iguais. Quem disse que aquela entrada do Luiz Henrique, ou quem quer que seja ali do Palmeiras, é pro lateral marcar? Porque foi entre o lateral e o zagueiro. As jogadas muito parecidas. Tem que determinar quem está ali. Todo mundo lembra da história da Copa do Mundo. O Roberto Carlos é que não marcou, o Henry estava lá mexendo na meia e falou, mas não era eu que era para estar marcando, era outro. Isso o técnico, o Silas, foi até que determina. Se tiver essa bola virada, quem que você vai pegar, quem que eu vou pegar, o zagueiro sai ou não sai. Então, assim, vai estar ficando na conta do Ayrton Lucas, mas eu não concordo muito que seja ele o culpadão. É arrumar a defesa, é o alinhamento, é a conversa, o Flamengo está tão preocupado. Também a parcela dele, mas não, assim... de todos, sim. Oi, tudo bem? Se duas bolas entram, ou três, que foram muito recentes isso, bem ali entre os dois, alguma coisa precisa ser conversada. Agora, por que eu acho que o Bahia tem que fazer mais do que só segurar a bola hoje? Se eu ganhar 0-0? Bom, o jogo que teve no Maracanã, o Flamengo não estava nem completo, nem era tão forte quanto esse hoje. Contra o próprio Bahia, você fala? Ganhou de 2-1, foi um jogo que chamou atenção porque entrou o Lohan e não o Gabigol. Isso. O Gabigol tá voltando, mas o Lohan. E o Davi Luiz foi decidir o jogo depois dos 90. Tô com esse jogo aqui, ó. Então, tá foi Luiz Araújo, Lohan, Everton Cebolinha, Pedro, Gerson, Léo Ortiz. Léo Ortiz já estava ali, entendeu? Já estava ali no meio campo e tinha o Cebolinha, tinha tudo isso, foi só 2-1 com um gol lá. Então o Bahia volta fortificado, se for 0-0, tá tudo aberto? Tá. Não vamos dizer que o Bahia não possa ganhar no Maracanã, mas não é o mais provável. Dito isso, ele precisa ganhar hoje. E hoje vai ser 1-1, Bahia. Você precisa ganhar. Dito isso, 1-1, mas o Bahia que precisa ganhar. Mas o Flamengo não vai dar esse mole, não. Entendi. Não, mas o Bahia precisa ganhar, mas 1-1. Mas precisa, mas e daí? Precisar e conseguir, Pascoal. Conseguir é outra coisa. Aí, mas precisaria muito para não deixar tudo pro Maracanã. Acho que o favorito para passar
é o Flamengo e vai decidir no Maracanã. E hoje, conseguindo 1-1 lá, volta forte para o Maracanã. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. No jogo da volta, essa quantidade toda de jogador que está chegando já vai estar tudo pronto para jogar? Provavelmente vai estar todo mundo no BID. Eu não sei como é que é o sistema de inscrição da Copa do Alexandre, o Brasil. Carlos Alcaraz Alexandre e quem Alcaraz, mais? o Michael já está inscrito. Michael já tá pode, inscrito. pode sim. Já tem o Pode Pedro sim. na volta, hein? Pode sim. O Pedro não volta Ele vai agora? estar na seleção, não vai? Não, mas não vai jogar durante a seleção esse jogo, vai? Não, gente. Na semana do A apresentação para a seleção é dia 2 de setembro. É isso. É, a a folga volta entre da Copa 2 do e Brasil 10. é na outra. Perdão, eu me A confundi. folga é entre 2 e 10 para a seleção, a data FIFA. Vai ter o Pedro na volta Pode aí, meu escrever filho. até a semifinal na Copa do Brasil. Então deixa- é isso, já vai ter então- voltado. Pedro e Não, companhia, Arrascaeta talvez, e lá, etc. tá, esses caras tudo lá. 12 de setembro só. O Vai, Bahia placar, o Bahia é placar. melhor dar a solução dele hoje. É, precisava. Se não der solução hoje com tudo esses caras que eu tô falando aqui, aí é muito mais difícil. Dito isso. 2-0 Flamengo. Nossa Senhora. 2-0 Flamengo? Pior do que eu. E aí, Silas? Pode dar empate? Pode. 1 a 1. Tá podendo. Eu dei 1-1, pode 1 a dar. 1, pode 1 dar. a 1, 2-0 Flamengo. Não, a vantagem pra mim vai Vai de ser 2 a 1, pequena. Eu vai vou de de 2 2 a 1 eu Flamengo. sabia. Ninguém apostou no Bahia nessa mesa. Alô, Rogério Ceni, hein? Não marca a gente aqui, não.